Esses simulados aqui a gente grava para depois lançar lá no YouTube, para ficar lá naquela playlist, né? Que vocês assistem no início e no intervalo, né? No início, antes de começar, né, as aulas, enquanto a galera vai entrando no, e no intervalo, né? Então, esse simulador ele também vai para lá, beleza? Ao término, então vocês que não estão acompanhando, não acompanharam ao vivo, poderão acompanhar depois lá no YouTube. E para vocês que vão fazer o simulado agora, aqui na sala de aula, ou você que está assistindo no YouTube depois, pega um bloco de notas aí, um papelzinho, uma caneta se você quiser, um bloco de notas no seu computador. Vá anotando as opções conforme forem aparecendo. Quem está assistindo no YouTube, pausa, lê a pergunta, responde, depois você assiste e vai corrigindo as perguntas. Vocês aqui que estão na sala de aula, eu disse que o chat está travado aí, né? A gente não está conseguindo acessar o chat, mas eu vou lançar as enquetes lá no grupo do WhatsApp, sempre que der. E vocês vão lá e anotem aí num papelzinho, alguma coisa no seu celular, anote aí a resposta que você acha que seria aquela. Beleza? E no final a gente vê o resultado da gente, tá certo? Bom, então, desses simulados que tem lá, que eu lancei para vocês, temos o Detran do Paraná, Rio, Alagoas, Pernambuco e Espírito Santo. A gente sempre faz em sala de aula o do Rio de Janeiro. É porque ele é o melhor? Não, não é porque ele é o melhor. Didaticamente, ele é o melhor. Didaticamente, porque a gente consegue responder todas as perguntas e revisar todas as perguntas, tá certo? O do Detran Lagoas a gente não consegue revisar todas as perguntas, o do Detran do Paraná a gente não consegue revisar todas as perguntas, a gente consegue revisar na do Paraná apenas as perguntas que a gente errou, tá? A do Espírito Santo de Alagoas, a gente consegue revisar nenhuma. Então, tipo, errei 15, acertei 15, pronto, acabou. Quais foram as que eu acertei, quais foram as que eu errei, a gente não consegue revisar isso. A de Pernambuco a gente até consegue revisar todas, mas a mecânica, o layout da página não é tão legal. Então, eu utilizo do Rio de Janeiro por ser didaticamente mais bonito, né? E tudo mais, a gente consegue trabalhar de uma maneira mais tranquila, tá certo? Então, vamos ao nosso simulado e vocês poderão ir respondendo, inclusive, lá conforme eu vá criando lá as enquetes para vocês no grupo, tá certo? Então, primeira pergunta. A gente tem aqui as placas educativas podem conter mensagens que recorrem. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui minha câmera. Podem que reforçam, né, normas gerais. As placas educativas podem conter mensagens que reforçam as normas gerais de circulação e conduta. A função dessas placas é a função das placas educativas, beleza? Letra A. Regulamentar o uso das vias, constituindo-se em infração o desrespeito a elas. Orientar os usuários das vias a respeito, da via quanto à direção a seguir. É porque eu tô criando a enquete aqui, tá? Aqui, pronto. Lancei a primeira enquete para vocês lá. Então, regulamentar orientar os usuários de vias quanto à direção a seguir. Letra C. Educar os usuários de via quanto ao comportamento adequado e seguro no trânsito. Ou letra D. Indicar os usuários das vias onde encontrar determinados serviços. Beleza. Show de bola. Vocês colocaram lá letra C. E de fato, né, a função das placas educativas educar. Perfeito. Tá? Próxima pergunta. Faróis queimados ou desalinhados? Deixa eu excluir esse simulado, essa enquete para marcar outra aqui, tá? Deixa eu pagar para poder criar outro lá para vocês. Faróis queimados ou desalinhados. Letra A. Pera aí. Letra D. Pronto. Reduzem a visibilidade panorâmica. Letra B. Impedem que os condutores, tá até um errozinho aqui, que trafegam atrás do veículo percebam que o outro veículo à frente freou o veículo. Letra C. Impedem a dirigibilidade do veículo. Ou letra D.
dificultam os demais condutores o reconhecimento da manobra. Letra A, muito bem. Vocês estão colocando lá no chat, né? Letra A, perfeito, perfeito. Tá? Próxima pergunta. Terceira. A prática da direção defensiva. A prática da direção defensiva, ela proporciona muitos benefícios. Muitos benefícios. Não pode ser considerado um desses benefícios. Não pode ser considerado um desses benefícios. Letra A. Garantir maior segurança para os condutores de veículos motorizados e não motorizados. Garantir maior segurança para os pedestres. Sempre diminuir o tempo gasto no trajeto. Ou letra D, diminuir os riscos de acidentes. Letra C, muito bem. Letra C. A galera que está participando lá no chat, né, do grupo da autoescola está muito bem. Eu vou fazer o seguinte. No lugar de eu estar criando uma enquete toda vez, vocês simplesmente vão lá e alteram a opção de vocês. É melhor, né? Melhor. Tá? Então, conforme for aparecendo, vocês vão lá e alteram essas opções. Tá certo? Bom, então, próxima pergunta. Em uma rodovia de pista simples, sem sinalização regulamentadora, uma motocicleta circula a 100 km por hora, uma caminhoneta a 90 km por hora e um ônibus a 100 km por hora. A velocidade máxima permitida para essa via está sendo desrespeitada por quem? Letra A, por nenhum dos veículos. Letra B, pelo ônibus. Letra C, pela caminhoneta e pela motocicleta. Letra D, por todos os veículos. Essa aqui é a letra. Vamos lá ver se vocês acertam. Essa parece muito com aquela que a gente trabalha em sala de aula, né? Parece muito, né? Então, rodovia de pista simples. Rodovia de pista simples, a gente vai ter o quê? Vamos pegar aqui o nosso paint, né? Então, rodovia de pista simples, a gente vai ter rodovia. Deixa eu botar maiorzinho aqui. Rodovia de pista simples, pista PS, né? Então a gente vai ter 100 km por hora para quem? Para automóveis, não é isso? Botar automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas. Não é isso? Isso aqui 100 km por hora para essa galera. Não é isso? Qualquer outro tipo de veículo, 90 km por hora. Para quem? Para os demais. Os demais. É isso? Então, rodovia de pista simples. Se for rodovia duplicada, aquela que é, né, pista dupla, a gente só vai mexer nesse primeiro caso aqui que vai para 110, não é isso? Então, se for pista dupla, esse aqui vai para 110. Alright? Então, olhando isso aqui, a gente vai ter o quê? Motocicleta pode ir até 100. É pista simples, então tá suave. Caminhoneta também pode ir até 100, então ela não comete infração. O ônibus se enquadra nos demais veículos, então ele está acima da máxima, que ele poderia ir apenas aos 90 km por hora. Então, letra B. Perfeito, como vocês colocaram lá no chat, né? Na enquete do grupo, tá? Próxima pergunta, a quinta. Ao transitar por vias onde há grande circulação de pedestres, o motorista defensivo deve, letra A, conduzir o veículo em velocidade compatível. Letra B, buzinar para alertar os pedestres que passam. Letra C, conversar
conservar, perdão, o veículo na faixa esquerda da via. Ou letra D, acelerar para deixar a via livre em menos tempo possível. E agora, letra A, muito bem. Letra A. Conduzir em velocidade compatível com as condições de momento, não é isso? Bem. Sexta pergunta. Todo cidadão tem o direito de, letra A. É um direito, né? Não quer dizer que esse direito nos é, né, garantido. Então, solicitar aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança. Letra B. Instalar obstáculos na rua em que mora. Letra C. Fiscalizar o trânsito no bairro em que mora. Letra D. Transportar passageiros em compartimento de carga, pois o número de passageiros excedeu o limite dos bancos de trás. Essa daqui vocês nem mudaram lá, né? Essa aqui permanece. Letra A, né? A gente tem o direito de solicitar isso. Ah, vou instalar obstáculos na rua em que eu moro. Como assim? Botar uma lombada. Criar uma lombada lá na rua que eu moro. Não posso, né? Não posso. Certo? Então, são situações, né, que a gente vê acontecendo. Fiscalizar o trânsito, ninguém tem essa moral, né? Isso aqui muita gente faz, né? Não sei se vocês já viram um videozinho que tem de uma combizinha chegando. Foi uma combia. Minha gente, desceu tanto menino. Acho que uns 20 meninos dentro da Kombi, né? Na parte de trás. Pense, então acontece bastante isso. Sétima pergunta. Em um acidente de trânsito, há 4 vítimas presas nas ferragens inconscientes. Nesse caso, deve-se: letra A. Tentar reanimar as vítimas sacudindo-as levemente e chamar imediatamente socorro médico. Letra B. Pedir ajuda aos outros motoristas para retirar as vítimas das ferragens e evacuar o local. Letra C. Sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombeiros. Letra D. Retirar as vítimas das ferragens e colocá-las deitadas de bruços para facilitar a respiração. Vamos lá, cadê? Qual foi que vocês colocaram lá? Letra C, perfeito. Letra C. Desligar. Apesar que hoje eu estava assistindo um jornal, né? E esses jornais locais agora, né? Teve um caso de um acidente que aconteceu em Arapiraca ontem. E Arapiraca ou foi Penedo? Acho que foi Penedo, parece que foi Penedo. E bateu, pegou fogo o carro, pegou fogo e o pessoal rapidamente retirou as vítimas de dentro do veículo. Mas isso aí é uma exceção à regra, né? Quando existe risco imediato à vítima, né? De risco de morte à vítima, a gente pode retirar a vítima do local. Mas a galera, pelo menos no vídeo lá que foi registrado, fez certinho, botou a galera deitada no ambiente mais afastado do veículo com boa ventilação. Então, daquele jeito ali estava certinho, tá? Mas via de regra, se não tem um risco imediato, né? No caso lá foi pegar fogo e o veículo pegou fogo. Aqui ele não disse isso, então só tem vítimas presas nas ferragens. Sinaliza o local, né? Desliga o motor para que não inicie, né, uma combustão e chama o resgate do corpo de bombeiros. Amanhã a gente vai ter aula de primeiros socorros, né? Então a gente reforça isso. Oitava pergunta. O ônibus à sua frente parou no ponto e, então, você decidiu ultrapassá-lo. Nesse caso, o procedimento mais adequado é: letra A. Ultrapassá-lo o mais rápido possível antes que os passageiros desçam e efetuem a travessia. Letra B. Buzinar avisando a manobra de ultrapassagem. Letra C. Parar atrás do ônibus, esperar que ele reinicie o movimento e então efetuar a ultrapassagem pela direita. Ou letra D, sinalizar, ultrapassar devagar, verificando se o coletivo não está sinalizando a saída e se não há pedestres atravessando a rua à frente do ônibus. Botem a opção de vocês. Letra D. Perfeito, letra D. O que marcou a letra C aí, o que quebrou a letra C é pela direita, né, minha gente? Pela direita, o que quebrou a letra C foi pela direita.
certo? Mas é a letra D. Nona pergunta, olha aqui essa placa. A placa de advertência à direita informa aos usuários da via. Letra A, siga em frente. Letra B, permitido entrar à direita. Letra C, curva à direita. Ou letra D, sentido único. Vamos tirar essa dúvida. Tem uma plaquinha, tem um sitezinho. Aqui eu já vou dizer para vocês, tá? Nesse caso aqui é placa de sentido único, é letra D, tá? Mas a gente vai ver essas plaquitas aqui, ó. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Ó, a gente tem essas plaquinhas aqui, vamos lá, ó. Siga em frente, a placa de siga em frente é essa, tá? Aqui, ó, siga em frente, beleza? A placa de permitido entrar à direita, não tem a placa de permitido entrar à direita, né? Não tem, porque a gente tem o que? A siga em frente ou vira à direita, poderia usar ela como referência, e a placa de vira à direita, sendo uma ordem ali pra gente, tá? A gente tem o que mais? Lá a outra é curva direita, é? Curva direita. Curva direita é essa daqui, ó. Cadê? Aqui. Não, aqui é a esquerda. Curva direita, essa daqui. Pronto. Curva à direita, certo? E a sentido único, essa daqui. Sentido único, que é aquela que nós temos ali na pergunta, né? Essa daqui. Tá? Então, sentido único, letra D. Próxima pergunta. Olha outra plaquinha aqui, né? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? A placa direita, a de advertência direita, alerta aos usuários das vias que há. Letra A, um declive acentuado. Letra B, uma pista escorregadia. Letra C, um perigo de descida de serra. Ou letra D, um aclive acentuado. E aí, qual que vocês colocam? Deixa eu olhar logo lá de vocês, a resposta de vocês. E agora, é declive ou aclive? Né? Dica, tá? Para vocês, ó. A leitura das placas, deixa eu pegar aqui o printzinho de uma placa qualquer. Dessa aqui. Vou pegar essa daqui, ó. Essa aqui, pronto. Printar aqui ela e lançar lá no Paint. Para vocês entenderem o que eu vou falar, tá? Ó, a leitura das placas, elas serão feitas sempre assim, ó. Primeiro, a gente vai ler a placa primeiro, de baixo para cima, tá certo? Primeiro de baixo para cima. Depois, da direita para a esquerda. Peraí, tá atrás de mim lá, né? Então, depois da direita para a esquerda. Então, sempre primeiro de baixo para cima, depois da direita para a esquerda. Se a gente observar aquela placa que está aqui na imagem, de baixo para cima não muda muita coisa, né? Mas se a gente vê da direita para a esquerda, o veículo está descendo. Então, é um declive acentuado, certo? Então, só para a gente reforçar as outras placas, aqui a gente vai ter pista escorregadia. Cadê? E aqui não tem a pista escorregadia, mas eu acho que tem aqui. Pista escorregadia, aqui. Perigo descida de serra não tem, seria placa justamente de descida acentuada, mas a perigo descida de serra normalmente a gente entende como uma placa educativa, né? Ali que nos é passada, né? E a outra placa lá, que é a placa de aclive acentuado. Quando a placa bota o carrinho desse jeito, fica melhor, né? Porque a gente percebe que o carrinho está subindo, né? E aqui a gente perceberia que o carrinho estaria descendo, mas nem sempre é assim que a gente vê lá na prova, né? Como vocês estão vendo aqui nessa opção, tá? Próxima pergunta, vamos lá. É obrigatório na fabricação dos novos automóveis e tem por função reduzir a emissão do monóxido de carbono e tem por função, né, a função de reduzir o monóxido de carbono. Esse equipamento é chamado de letra A, catalisador, letra B, escapamento, letra C, neutralizador ou letra D,
alternador. Vocês que ainda não tiveram aula de meio ambiente, a aula de meio ambiente vai ser depois de amanhã, né? Depois de amanhã. Amanhã a gente tem aula de... Hoje é segunda, né? A gente vai ter aula de amanhã, na terça-feira, de primeiros socorros. Na quarta-feira a gente vai ter aula de meio ambiente. A gente vai entender que nesse caso aqui vai ser o catalisador, certo? Vai ser o catalisador. O escapamento, o catalisador ele faz parte do escapamento, né? Ele fica antes do escapamento, tá certo? O neutralizador não tem uma peça específica com esse nome. O alternador ele alterna energia mecânica e energia elétrica, né? Produz energia elétrica pra gente, tá certo? Próxima pergunta, 12ª. Um condutor teve seu direito de dirigir suspenso por 3 meses. Nessa condição, a CNH será devolvida a este condutor após o cumprimento da penalidade e da realização de: letra A, novo exame médico e avaliação psicológica; letra B, nova avaliação psicológica; C, curso de reciclagem; letra D, curso de reciclagem e de novo exame de direção veicular. E aí, qual é que vocês colocam? Aula de infrações, não foi? Eu tô vendo lá que tem uma galerinha dividida, né? Alguns colocando letra D, outros colocando letra C, né? A grande maioria foi na letra D. Mas entendam, eu tive a CNH suspensa, né? O direito de dirigir suspenso. Eu não tive ele cassado. Se ele fosse cassado, seria todo o processo novamente, né? Novos exames para tirar habilitação, incluindo primeiro exame teórico, exame prático e tudo mais. Aulas e tudo. Nesse caso aqui, é apenas o custo de reciclagem. Apenas o custo de reciclagem. Então, 2 pessoas acertaram. No caso, foi Thaís Stephanie e Thiago Neves. Os 2 acertaram. Tá certo? Parabéns para os 2. O restante ganhou experiência, né? O restante ganhou experiência. Mas, ó, prosseguindo. 13ª. A presença e a largura do veículo, quando parado à noite, é indicada pela luz, ou seja, a presença de alguém, e a largura daquele veículo, quando parado à noite, é indicada pela luz. Letra A, de pisca-alerta. Letra B, direção ou seta. Letra C, de posição ou lanterna. Letra D, dos faróis altos. De posição, muito bem. Letra C, de posição. É obrigatório, inclusive, né? Para quando a gente está parado à noite realizando embarque ou desembarque de passageiros, é obrigatório manter essa luzinha aí acesa, tá? 14ª pergunta. Para habilitar-se, o condutor deverá, além de possuir carteira de identidade, preencher os seguintes requisitos. Olha só, fiz essa aula hoje com a turma da manhã. Ter escolaridade mínima de nível médio e idade de 18 anos. Letra B, ser penalmente imputável e saber ler e escrever. Letra C, ter no mínimo 21 anos de idade e saber ler e escrever. Letra D, ter escolaridade mínima de nível médio e ser penalmente imputável. Olha só. Não existe escolaridade mínima, né? Então a gente já elimina essas, que não existe. E não se cobra idade, como eu falei, né? Se tiver ser maior de 18 anos, idade de 18 anos, igual ao maior de 18 anos, desconsidere. O que a gente é penalmente imputável. Porque mesmo que você tenha 18, 19, vocês não, né? Vocês são penalmente imputados, vocês estão assistindo aula. Né? Mas, sei lá, alguém que tenha 18 anos, 19, 20, 30 anos, essa pessoa ela pode ser penalmente inimputável, né? Que ela não responde pelos seus atos perante o Código Penal. Não é isso? Próxima pergunta. Aquela dica que eu falei, né? Preste atenção nos termos que estão na aula. Olha aí, né? Letra 15ª. Os acidentes de trânsito podem causar diferentes lesões, dentre elas a convulsão. Uma vítima com convulsão apresenta os sintomas. Letra A, lábios, língua e unhas de cor azuladas. Letra B, suor e em excesso e pele fria. Letra C,
produção excessiva de saliva e liberação de excrementos. Letra D, inconsciência, aparência excessivamente pálida. E agora? Pessoa que está tendo um ataque convulsivo. Tá dividido aí? Letra B, letra C, letra B, letra C. Letra C. Né? Uma pessoa quando está tendo um ataque convulsivo, ela não fica, né, salivando excessivamente e pode ter liberação de excremento. Não quer dizer que vai ter sempre, né? Mas pode ter, tá certo? Aqui eu trocaria essa liberação de excrementos, eu colocaria por movimentos involuntários, não é isso? Então, espasmos musculares, né? Colocaria assim. Ficaria melhor. 16ª pergunta. Uma boa sequência no atendimento ao auxílio em caso de acidente de trânsito é: letra A, movimentar a vítima, conversar com a vítima e sinalizar o local. Letra B, garantir a segurança, pedir socorro e controlar a situação. Letra C, localizar as vítimas, examinar as vítimas e proteger as vítimas. Letra D, pedir ajuda das pessoas, movimentar a vítima e acionar o socorro. Qual que vocês colocariam? Letra B, perfeito. Letra B. Próxima pergunta. Os itens dos veículos que interferem diretamente na segurança do trânsito são: letra A, o extintor de incêndio, amortecedor, filtro de óleo e lanternas, limpador de para-brisa, luzes internas e suspensão e estepe. Letra C, direção, freios, pneus e faróis. Letra D, carburador, silenciador, retrovisores e sinalizadores. E aí? Letra C. Letra C, perfeito. Tá? Se o extintor de incêndio ele fosse, né? Os carros que não tem hoje. O meu carro, por exemplo, ele não tem mais extintor de incêndio. Então, ele é um veículo inseguro. Limpador de para-brisa, luzes internas. Já pensou a luzinha de salão queimada? Ela vai impactar na segurança do trânsito. Suspensão, sim. Né? O step não. Tem veículo aí, uns modelos de veículos que não tem step, né? Então, letra C. 18ª. Um condutor residente no Rio de Janeiro, ao fazer uma viagem para o sul do país, deverá portar obrigatoriamente os seguintes documentos. Eu expliquei essa pergunta antes de a gente iniciar a aula, lembram? Lembram? Pronto. Letra A, CNH em cópia autenticada pelo Detran, CRLV no original e CRV no original. Letra B, CNH original e CRV em cópia autenticada pelo Detran. Letra C, CNH em cópia autenticada pelo Detran, e o CRLV original. Ou letra D, CNH no original, CRLV no original, quando no momento da fiscalização não for possível ter acesso ao sistema informatizado. Eu expliquei no início da aula que onde tiver cópia autenticada, desconsidere. Tem cópia, desconsidera. Tem cópia, desconsidera. Tem cópia, desconsidera. Documento ou é digital, físico, tá? Ou é original, físico, ou é digital. Tá certo? Eu, há muito tempo que eu não uso documento físico, minha habilitação física. Eu utilizo basicamente, a minha habilitação física está até aqui. Tá? Ela fica aqui em cima do meu birozinho de aula. Porque no dia a dia eu utilizo sempre a habilitação digital, né? Para mim é bem mais cômodo. Próxima. 19ª. O condutor terá o certificado de licenciamento anual recolhido quando deixar de portar documento de habilitação, houver suspeita, letra B, houver suspeita de adulteração do documento, letra C, bloquear a via com o veículo, letra D, deixar de manter a placa traseira iluminada à noite. E aí? Essa aqui, minha gente, é tranquilíssima demais. Tranquilíssima. Por quê? Não apenas o documento de licenciamento do veículo, mas qualquer documento, tá?
ele vai ser recolhido quando houver suspeita de falsificação, certo? Então, se há essa suspeita de falsificação, eles recolhem esse documento, não apenas na área de trânsito, né, mas qualquer documento, no modo geral, vai ser recolhido nesses casos, tá? Próxima pergunta, 20ª, tá? Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos. É uma infração que tem como penalidade: letra A, multa somente. Letra B, multa e apreensão do veículo. Já descarto, porque não existe apreensão do veículo. Letra C, multa e retenção do veículo. Letra D, multa e advertência oral. Já descarto, porque não existe advertência oral. Existe advertência por escrito que substitui a multa, né? A maioria está indo na letra C, né? Quando que a gente utiliza a retenção do veículo? Quando for sanar algum problema no local do acidente. Pô, eu já joguei água sobre os outros veículos. Vai resolver algum problema se o veículo for retido? Não vai, né? Não vai. Então é multa somente. Artigo 171 do Código de Trânsito Brasileiro. Infração de natureza média. Tá certo? Só multa, só multa. De hoje, R$130. 21ª. Um candidato à obtenção da CNH durante o exame de direção veicular para a categoria B comete uma falta grave, com a perda de 3 pontos. Nessas condições, ele será: letra A, aprovado, desde que não cometa nenhuma outra falta média. Letra B, aprovado desde que não cometa nenhuma outra nenhuma outra falta grave. Letra C, reprovado devendo realizar o novo exame. Letra D, aprovado desde que não cometa nenhuma outra falta de qualquer natureza. A gente trabalhou isso também, né? Bem legal lá no primeiro dia de vocês. Olha só, letra D. Artigos 18, 19 e 20 da Resolução 789 que a gente viu lá atrás. Que eu disse, ó, tem essas faltazinhas aqui. O candidato vai ser avaliado no exame de direção veicular em função da pontuação negativa, né? Tá lá no artigo 18 da Resolução 789. Atribuindo-se a seguinte pontuação: é uma falta eliminatória equivalente à reprovação, uma falta grave equivalente a 3 pontos negativos, a falta média equivalente a 2 pontos negativos, a falta leve equivalente a 1 ponto negativo. Parágrafo único. Será considerado reprovado no exame de direção veicular o condutor que cometer uma falta eliminatória ou cuja soma dos pontos ultrapasse a 3. Como aqui foi uma falta grave, perdeu ali 3 pontos, já está grifado aqui na pergunta, né? Olha lá, 3 pontos. Nesse caso específico, qualquer outra natureza. Porque se for uma falta leve, 1 ponto, perdeu, né? A prova. Próxima pergunta. É permitido aos ciclistas? Vamos lá. Eu sempre que tiver assim, é permitido, leiam assim, pensando, posso fazer isso? Posso fazer isso? Posso fazer isso? Que aí vocês guardam mais fácil, tá? Mas, ó, pode utilizar roupas refletivas às noites? Pode. Pronto, já marquei. É ela. Pode pegar carona nos veículos motorizados? Não. Pode circular pelo lado esquerdo das vias no mesmo sentido dos veículos? Não, é pelo lado direito, né? Letra D. Manter-se em fila dupla quando estiver em grupo? Fila única, né? Então, nesse caso aqui vai ser letra A. 23ª. A má conservação e a regulagem inadequada dos veículos. Letra A. Acarretam único e exclusivamente no desgaste do veículo. Letra B. Contribui principalmente para a poluição do ar e poluição sonora. Letra C. Contribui para a poluição das águas apenas. Letra D. Não agridem o meio ambiente. Letra B. Muito bem. Letra B. Perfeito, perfeito, perfeito. Próxima pergunta, 24ª pergunta. Em uma inspeção de rotina, o motorista percebeu que o nível do óleo do freio do veículo estava abaixo do nível normal. Verificou e constatou que não havia vazamentos. Nesse caso,
A possível falha poderá ser: letra A, o cabo do freio do estacionamento rompido. Letra B, pastilha de freio gasta. Letra C, rolamento central do cubo gasto. Letra D, a homocinética fora da especificação. Quando cai essas que a gente trabalha direitinho nas aulas, né, fica suave, fica legal. A gente viu, né? Essa daqui perfeitamente na aula, não foi? Tá do jeito que eu mostrei para vocês. Letra B. Próxima pergunta. 25ª, faltam 5 apenas. Dirigir com atenção redobrada, velocidade moderada, faróis regulados corretamente, contribui para reduzir o risco de acidente por: letra A, excesso de luminosidade, má condição de visibilidade, pista escorregadia, falta de sinalização. E aí? Má condição de visibilidade, perfeito. Letra B. Próxima pergunta. Para executar uma ultrapassagem com segurança, devemos tomar as seguintes medidas. Cuidado que no final tem exceto, beleza? Quando o exceto está no final, às vezes o aluno vem aqui e erra, porque ele lê aqui, ó, acompanhar pelo retrovisor correspondente ao retorno para a pista de origem. Oxe, é essa, pronto, vai embora. Feliz da vida. Mas não, vamos ler o restante. Conferir sempre o retrovisor antes de ocupar a pista de ultrapassagem? Sim. Chegar o mais próximo possível da traseira do veículo à sua frente antes de passar para a pista de ultrapassagem? Foi desse jeito que a gente viu nas aulas de normas gerais? Não, né? Sinalizar com antecedência a nossa manobra sempre. Então vai ser letra C. Letra C. A gente, quando está muito próximo, né, deixa a manobra mais bruta, né, mais arriscada. Então fica distante, ganha velocidade na nossa faixa e desenvolve, né, velocidade ali para poder fazer essa manobra mais rápido e seguro, né? Então letra C. 27ª, tá já acabando. Trafegando com o veículo, percebe-se que, ao dobrar uma esquina, o volante não retorna seu auxílio para a posição de linha reta. Nesse mesmo veículo, quando o freio é acionado, o volante puxa para um dos lados. Isso significa que, letra A, uma das molas dianteiras está quebrada. Letra B, a pinça de freio está travada. Letra C, a caixa de direção está desgastada. Ou letra D, o veículo está desalinhado. Show de bola, show de bola. Show de bola. Letra D, olha aí. A gente também trabalhou essa pergunta bem trabalhada, não foi? Lá, trabalhou direitinho, né? E cuidado que às vezes ele pode colocar aqui no lugar de direção de veículo desalinhado, eles podem colocar assim: deverá ser realizado o ajuste do ângulo camber. Né? Ajuste do ângulo camber, que é a cambagem, né? Fica puxando para um dos lados também. 28ª. Para melhorar o convívio e a qualidade de vida, existem alguns princípios. Cadê? Deixa eu vir para cá. Alguns princípios que devem ser a base de nossas relações de trânsito. Dentre eles, a dignidade da pessoa humana, que se caracteriza por: letra A, modificar o comportamento do condutor, colaborando para a diminuição dos riscos de acidente no trânsito. Letra B, valorizar comportamentos necessários à segurança no trânsito e à efetivação do direito de mobilidade de todos os cidadãos. Letra C, ser o princípio universal do qual derivam os direitos humanos e os valores e atitudes fundamentais para o convívio social democrático. Ou letra D, fundamentar a mobilização das pessoas para a organização dos problemas de trânsito e suas consequências para a sociedade. A gente vai ver na próxima aula um material didático, 2 na verdade. E nos 2 materiais didáticos ele fala sobre 4 princípios, tá? Um deles, salvo me engano, lá é o terceiro, ou é o primeiro. É justamente esse aqui, ó, dignidade da pessoa humana. É a letra C. Vocês vão ver, tá? Aguardem que amanhã eu vou mostrar isso para vocês lá quando eu apresentar o material didático, vocês vão lembrar disso daqui, tá? Letra C. 29ª. Após um acidente com motocicleta, a vítima está inconsciente e caída no chão, com os joelhos dobrados. Nessa situação, um cuidado a ser prestado é: letra A, não tirar o capacete do motociclista.
Letra B. Movimentar a cabeça para cima e para baixo, de um lado para o outro. Transportar a vítima para o hospital o mais rápido possível, na posição sentada. Letra D. Verificar a presença de fratura no joelho e tentar colocar a articulação no lugar. Letra A, né? Letra A, muito bem. Ó, vítima inconsciente após o acidente de moto, lesão na coluna, pô. Primeira coisa que o socorrista vai imaginar é isso, lesão na coluna. 30ª pergunta. Todo condutor numa rodovia, ao perceber que outro veículo no sentido contrário iniciou a ultrapassagem sem distância suficiente para realizar a manobra, deverá. Ou seja, você está andando com o seu carro na rodovia e na contramão vem um veículo no sentido contrário, iniciando a ultrapassagem, só que você viu que ele não tem espaço para concluir isso. O que é que a gente tem que fazer? Letra A. Aumentar a velocidade se necessário dirigir-se ao acostamento até que outro veículo conclua a ultrapassagem. Letra B. Reduzir a velocidade até parar para que outro veículo conclua a ultrapassagem. Reduzir a velocidade e, se necessário, dirigir-se ao acostamento até que outro veículo conclua a ultrapassagem. Letra D. Aumentar a velocidade, buzinar e desviar do veículo que iniciou a ultrapassagem. A gente elimina a letra A e letra D, né, porque ali está dizendo aumentar a velocidade, nesse caso a gente não aumenta, a gente vai reduzir velocidade. Nesse caso, parar o veículo é perigoso, né? Rodovia, lembrando que a gente está falando aqui numa rodovia, velocidades muito altas. Então, a gente não para, porque o veículo se aproxima muito rápido e, puf, vai acertar lá por trás. Então vai ser letra C, se necessário, né? Dirigir-se ao acostamento. Beleza? E aí, o que vocês acham? Passar a gente passou, né? Passar a gente passou. Mas vocês acham que a gente foi aprovado? Quer dizer, acertou em 100%? Deixa eu fazer outra enquete pra vocês lá. Tá? Cadê? Vocês me dizerem. E aí, o 100% veio? Ou tô meio cabreiro? Ele tá ali, né? Tá meio... Eu fiquei crabeiro, né? É cabreiro, né? Veio 100%? E aí? Tô na responsa de vocês, viu? Responsa de vocês. Vamos lá ver. Ó, é 14ª, a gente errou. Pronto, a vantagem da gente fazer esses aqui do Rio de Janeiro é isso. Que a gente consegue ir lá naquela que a gente errou. A gente marcou. Na verdade, eu não marquei. Olha só, a gente não errou. Eu não marquei, né? Então, mas serve de aprendizado, né? Ó, era para ter marcado a letra B, né? A gente marcou a letra B, inclusive. Mas, ó, tá mostrando aqui ser penalmente imputável e saber ler e escrever. Eu esqueci de marcar. Foi isso, tá? Então, mas senão a gente teria acertado 100%. Tá? Suponha que a gente acertou, né? 100%. Mas aí teve essa situação. Então é bom que a gente consegue ir na pergunta que a gente teve a dúvida, porque ela vai ficar vermelhinha, então a gente consegue ir até ela. Tá certo? Mas a gente acertou. Só que eu esqueci de marcar aqui. Não esqueçam de marcar no dia da prova de vocês, não. Beleza? Não esqueçam, pelo amor de Deus. Tá? Apesar que lá não tem essa opção. Lá vocês só avançam se vocês marcarem uma opção. Tá certo? E é isso. Quem estiver assistindo pelo YouTube, pode voltar aí, né? Vocês também que estão assistindo a aula agora, poderão ir lá no YouTube e rever esse simulado, né? Acho que amanhã ou depois já vai estar lá para vocês assistirem. E vai estar no lugar do simulado número 4. Esse, tá? Porque eu estou atualizando a playlist. Então vocês verão ele lá na posição de número 4. E até eu atualizar todos, aí a gente começa a lançar mais simulados lá na frente, tá certo? Mas aí o que tem lá já dá para vocês irem estudando, beleza? Bom, é isso. Vamos encerrar.